Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Jornal Potiguar Notícias, primeira edição desta quinta-feira, 21 de abril, feriado aí de Tiradentes, muita gente em casa, descansando, outros na praia, né, aproveitaram, já que o governo do estado e algumas prefeituras decretaram ponto facultativo, então o descanso na praia, o lazer com a família é muito importante em mais um feriadão, mas a gente trabalha aqui, viu? E a gente vai dar as notícias, o que está sendo destaque, lembrando que você pode aí acessar as nossas redes sociais, no nosso Instagram, você pode curtir, você pode comentar, você pode compartilhar aí as nossas matérias através do Potiguar Notícias, o underline. Você pode enviar a sua sugestão de pauta também, as suas críticas aqui direto para a nossa redação. Você também nos acompanha pelo nosso Facebook, Potiguar Notícias, além do nosso canal, esse que diariamente nós temos essa interação, onde diariamente a PNTV dá para você todas as informações, um jornalismo em tempo real, com responsabilidade nas informações, acima de tudo. A PNTV, que já faz história no estado do Rio Grande do Norte há 25 anos. E para a gente é muito bom, é importantíssimo essa interação que a gente tem aí com você de casa, aonde quer que você esteja a nos acompanhar. Essa interação, ela é muito bem-vinda e nós só temos a agradecer a cada um de vocês. A gente começa o nosso jornal de hoje mandando um alô, isso mesmo, para as rádios, elas que nos retransmitem diariamente. Então, a todas essas, o nosso muito obrigado, onde quer que você esteja, em qualquer município ou em qualquer lugar do mundo, a nos assistir. Sejam muito bem-vindos ao Jornal Potiguar Notícias. Lembrando que no nosso canal, esse que a gente conversa com você, onde você pode, inclusive, nos ver, você não esquece de, ao entrar no nosso canal no YouTube, Potiguar Notícias, você se inscrever no nosso canal. É muito importante, porque sempre que nós estivermos online, você será notificado e com isso você não vai perder uma só programação aqui da sua PNTV. Então não esquece, vai no nosso canal no YouTube, Potiguar Notícias, se inscreve lá no nosso canal e curta aí as nossas páginas, aprecia aí, sem moderação, os nossos programas. Agora eu vou mandar um alô para todas as rádios que nos retransmitem agora. 105 FM no município de Ceará-Mirim,
Nós estamos também pela Cena TV, a sua TV web de Macaíba, e pela Macaíba FM também. No município de Felipe Guerra, quem nos acompanha está pela FM Liberdade. No município de Jaçanã, quem nos acompanha está na FM Flores. Em Nísia Floresta, estamos pela FM Executivo. Em São Gonçalo do Amarante, estamos na FM São Gonçalo. Na Zona Norte, na nossa grande e querida Natal, você nos acompanha pela FM São Gonçalo. Em Cerro Corá, estamos pela Liberdade FM. Mossoró, estamos nas Asas da Esperança. Na terra de Santa Rita de Cássia, no município de Santa Cruz, nós estamos aí na Santa Rita FM. Carnaúba dos Dantas, estamos pela Rádio Seridó FM. Bahia Formosa, estamos pela Pontal FM. São Bento do Trairi, quem nos acompanha está pela Princesa FM. Em Nova Cruz, estamos pela FM Curimataú. No município de Serrinha dos Pintos, nós estamos pela Voz Serrinhense, FM 104.9. Rádio Goiânia Web TV, Rádio Goianinha Web, Rádio Educativa Goianinha, essas são as rádios que nos retransmitem no município de Goianinha. Rádio Extremóis, Rádio Saudade, no município de Extremóis também. E para finalizar as nossas rádios de hoje, a Curimataú, que fica em Nova Cruz. Essas são as rádios que diariamente fazem cadeias aqui com a PNTV e consegue aí levar a nossa fala, a nossa voz, consegue levar a informação aí nesses municípios. Vamos de notícias? potiguanoticias.com.br, esse é o portal da informação precisa e, como eu falei anteriormente, com a responsabilidade no jornalismo. Potigás anuncia a prorrogação da promoção de incentivo ao GNV. Aí você que ainda está pensando em fazer adesão ao gás natural, então a Potiguás, ela prorroga aí o prazo para aquele... para a prorrogação da promoção, para você aderir aí o bônus de R$1.000, caso você queira aí colocar o gás no seu veículo. A companhia Potigás, informa a prorrogação até o dia 13 de maio da promoção Vai no Gás com bônus de R$1.000, que incentiva a conversão de veículos para o gás natural veicular no Rio Grande do Norte. A campanha foi iniciada em fevereiro e está contemplando os primeiros 200 veículos convertidos com kits de quinta a sexta geração de cilindros novos nas oficinas homologadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Para aderir à promoção, os motoristas precisam atender plenamente aos pré-requisitos estabelecidos pelo regulamento disponível. Preste atenção, você que está me ouvindo, me acompanhando agora nesse site, www.potigás.com.br/P/regulamento, tá? Eu vou repetir, www.potigás.com.br/P/regulamento. O bônus é depositado diretamente em conta bancária da titularidade do participante. O gás natural é um combustível mais econômico do estado e, de acordo com a última pesquisa de preços realizada pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, o gás natural veicular apresenta uma economia de 58% em relação ao petróleo, ao gás natural veicular, em relação ao etanol, e de 54% com relação à gasolina. Isso significa que, ao abastecer com R$50, o motorista consegue rodar 59 quilômetros com etanol, 65 quilômetros com gasolina e 140 quilômetros com gás natural. Abre aspas. É uma economia significativa, principalmente para aqueles motoristas que utilizam muito o veículo. Além disso, a promoção também ajuda o retorno mais rápido do investimento do kit conversão,
explicou aí Sérgio de Paula, diretor técnico comercial da Potiguares. Ficou em dúvida? Entra lá no nosso portal potiguarnoticias.com.br. Trabalhadores nascidos em janeiro podem sacar até 1.000 em FGTS. A partir de hoje, a partir de quarta-feira, no caso foi dia 20, hoje dia 21, os trabalhadores nascidos em janeiro receberão até 1.000 das contas do Fundo de Garantia de Tempo e Serviço, FGTS. A Caixa Econômica Federal depositará o dinheiro na conta poupança digital, usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários. Os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas e a realização de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados. O Caixa Tem não permite o saque em caixas eletrônicos e a transferência para a conta de terceiros. Feriado terá comércio modificado em Natal. Então, preste atenção, hoje, feriado. Vamos ver o que está aberto, onde que você está podendo ir. O feriado de Tiradentes, celebrado nesta quinta-feira, modifica o horário de funcionamento do comércio, shoppings e repartições públicas. Além disso, o governo do estado do Rio Grande do Norte e a prefeitura de Natal e a de Parnamirim decretaram o ponto facultativo nessa sexta-feira. A decisão fará com que parte dos serviços públicos só sejam retomados na próxima segunda-feira, dia 25. Na capital Potiguar, em Natal, os comércios de rua ficarão fechados nesta quinta-feira, assim como os bancos e os maiores shoppings da cidade abrem, mas com horário reduzido. Enquanto isso, os supermercados funcionam normalmente durante o feriado de Tiradentes. Em Parnamirim, ponto facultativo, mas o comércio de rua funciona normalmente, tá? Agora, para você ficar ligado aí, que costuma ir para shoppings, vamos lá. Comércio de rua, Alecrim, lojas fechadas hoje, tá? Shopping Midway, praça de alimentação aberta das 11 às 21 horas e as demais lojas do meio-dia às 15 horas. Natal Shopping, praça de alimentação das 11 às 22 horas. Quiosques de alimentação das 13 às 21 horas. Âncoras e mega lojas do meio-dia às 21 horas. Demais lojas e quiosques das 15 e 21 horas. Cinema vai de acordo com a programação. Essa é a do Natal Shopping. Praia Shopping, você que mora aí em Ponta Negra, que costuma visitar aí o Praia Shopping, quer ir hoje para lá, preste atenção nessa informação. Praça de alimentação das 11 às 22 horas e as demais lojas funcionarão das 15 às 21 horas aí no Praia Shopping. No Cidade Jardim, das 14 às 20 horas funcionarão as lojas e os quiosques e a praça de alimentação a partir das 11 horas da manhã. Shopping Via Direta, as lojas e os quiosques abrirão das 14 às 20 horas e a praça de alimentação do meio-dia às 20 horas. Na Zona Norte, você que mora na Zona Norte, costuma ir ao Partage Norte Shopping, a praça de alimentação irá abrir a partir das 11 horas e com término das 22 horas. Lojas e quiosques de 15 às 21 horas, sendo facultativo aí a partir do meio-dia. Cinema, conforme a programação aí do filme que você requer. Shopping 10, aí você que quer andar aí pelo Alecrim, você totalmente fechado, tá? Então não vá para o Alecrim, porque está totalmente fechado hoje, não funciona absolutamente nada no Alecrim. Supermercados hoje funciona das 7 às 22 horas. Os bancos fechados. Essas são as programações agora para esse feriadão, né? Aproveitem aí, é muito importante, nós estamos em um surto, inclusive nos nossos jornais anteriores, nós noticiamos que o Brasil atingiu uma marca de 83% nos casos de Zika
dengue e, consequentemente, a chikungunya. Então, é muito importante, todas essas arboviroses, elas são provenientes da picada do Aedes aegypti. Então, é importante que você não deixe a água parada. A gente vai nessa mesma tese da responsabilidade social que nós temos dentro de casa. Preste atenção às latinhas de garrafa, qualquer objeto que possa ter acúmulo de água, piscina, caixa d'água, prestem atenção. A zika, a dengue e a chikungunya, que são bem parecidas, né? As três, já está tendo um grave alcance aqui, principalmente no nosso estado. Nós estamos em a UPA da Zona Norte, a UPA de Cidade Satélite e Natal, todas elas estão inclusive lotadas com pessoas, além da virose, que é uma pequena febre com uma diarreia, a dengue que voltou aí a assolar o nosso estado. Então o nosso estado e o Brasil consequentemente. Então é importante que os cuidados que nós tínhamos e continuamos tendo com a Covid-19, é importante que nós tenhamos também com a dengue, que mata, principalmente se ela for ocasionada, a dengue hemorrágica. Então, se cuidem, se orientem e vamos curtir esse feriado aí com responsabilidade. Eu quero encontrar você na segunda-feira aqui. Na sexta-feira eu não estarei aqui no jornal, mas na segunda-feira nós temos o nosso compromisso marcado. No segundo bloco, você vai acompanhar uma entrevista com o secretário de Turismo. A gente vai falar sobre um balanço geral daqui e a gente vai conversar sobre ele, Semana Santa, dentre outros assuntos, com Daniel Américo, ele que é secretário de Turismo aqui do município de Parnamirim. Então não saia daí, é rapidinho o comercial, a gente volta já. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia. Vagas limitadas. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. E voltamos ao segundo bloco do Jornal Potiguar Notícias. Está comigo na bancada aqui o secretário de Turismo de Parnamirim, Daniel Américo. Daniel, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido aí a nossa solicitação. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Potiguar Notícias. Obrigado, Heloísa. Um dia especial aí para todos vocês que nos acompanham. É sempre bom voltar aqui a essa bancada, pessoas tão especiais aqui no Potiguar Notícias, e sempre bom também falar um pouquinho sobre o nosso turismo.
Vamos lá. Agora, vamos começar, houve o feriadão do Carnaval, né? Houve o período de Carnaval, e houve agora recente o da Semana Santa. Qual é o balanço que você faz para esses duas datas comemorativas em relação ao turismo de Parnamirim? O que você traz de resultados positivos e negativos também? Vamos lá. O turismo de Parnamirim é fato que a gente ainda sofre com a sazonalidade. O que é isso? É a diferença entre a alta estação e a baixa estação. No verão a gente tem de 40 a 50 mil pessoas no nosso litoral. Eu costumo dizer que ali no litoral, Pium, Pirangi e Cotovelo, que a gente tem de 8 a 12 mil pessoas na baixa estação, essa quantidade de pessoas, Heloísa, pula para 40 mil, para 50 mil. É como se chegasse uma Currais Novos no nosso litoral, quase uma Caicó, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. Isso gera demandas gigantes de limpeza urbana, de impacto de trânsito, da questão de segurança pública, da questão de saúde também, que essas pessoas quando passam mal, quando tem algum problema, precisam ser atendidas, né? Enfim, então a gente tem um crescimento gigante no verão, e aí quando chega março, quando chega abril, a gente tem um decaimento desse volume, tanto de turistas quanto de passante. O turista é aquele que dorme no nosso litoral, e o passante é aquele que está em Natal, está em Nisa Floresta, mas está passando por ali. A gente teve uma autoestação bem intensa em janeiro, uma movimentação muito boa, já havia uma sinalização do fim da pandemia, né? Fevereiro a gente teve já um início de queda, aí teve o carnaval mediano. Para trazer informações quentinhas agora da semana passada. Eu estive de plantão os 4 dias do feriado da Semana Santa, certo? Na quinta-feira a gente teve um movimento moderado. Na sexta-feira eu posso dizer, assim, a gente estava lá, o nosso litoral bombou, o Cajueiro no sábado estava lotado. Eu tinha entrevista com a TV Tropical marcada para o sábado de 9 da manhã, eu cheguei de 8h30 lá, a entrevista terminou demorando um pouquinho, ou seja, eu fiquei no Cajueiro ali de 8h30 até praticamente 11 horas da manhã, ônibus chegando, turista chegando, efervescente, né, a movimentação do litoral, do comércio. E aí no domingo a gente já teve uma queda mais ou menos de 30% a 40% nesse fluxo. Então olha que coisa interessante para a gente ir aprendendo, para a gente ir buscando os números, como você perguntou, informações concretas. No mesmo feriadão, a gente tem a quinta-feira com movimento moderado, a gente tem a sexta-feira da Paixão com movimento moderado. Quando eu digo moderado é 30%, 40%, 50%, porque também varia. O restaurante normal que ele vai estar lotado, né? A praia vai estar lotada. E aí olha que coisa interessante, na quinta e na sexta a gente teve um movimento moderado, 30%, 40%, 50%, e no sábado bombou. E aí no domingo voltou para o moderado. Geralmente é o tempo das pessoas voltarem. Isso mostra que o turismo regional familiar de carro, ele está muito presente naquela decisão da família aqui da Paraíba. É a história do viajar pertinho, não tem jeito. A família da Paraíba, a família aqui de Pernambuco, a família do interior do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Mossoró. Esse pessoal resolve viajar para o litoral do Parnamirim em cima da hora. O pessoal das pousadas ficam bravos, porque o ideal é você reservar um quarto de hotel, de pousada, com antecedência, para todo mundo planejar. Mas não é o que está acontecendo, eles estão reservando em cima da hora. Tem gente que liga de meio-dia dizendo que está chegando, né? Então, assim, isso requer uma nova adaptação do nosso comércio, né? Do nosso setor de pousadas, de hotéis. Mas, assim, repare que quando você faz o apanhado geral disso que eu disse, a gente teve um bom movimento no Carnaval, a gente teve um bom movimento na Semana Santa, certo? O problema, a gente já sabe, é que quando esse turista vai embora, no domingo, aí a segunda-feira, a terça, a gente volta a ter um movimento muito baixo. E aí as pessoas me cobram, Daniel, e por que a gente não tem bares e restaurantes abertos em Pirangi de noite na segunda-feira? Eu disse, não tem porque não tem as pessoas. Sim. E aí todo mundo, a gente está falando para um público aqui predominante local, né? As pessoas comparam, mas em Pipa tem, certo? Porque as pessoas vão para Pipa ficar de noite lá, vão para São Miguel do Gostoso ficar de noite lá, numa segunda, numa terça. Em Pirangi, em Pium e Cotovelo, essa cultura, vamos dizer, ela ainda está começando. Aí olha que coisa fantástica. Domingo agora de noite, Alan Peça, não sei se vocês acompanharam pelas redes sociais, Alan Peça
está fazendo um trabalho fantástico, é praticamente um projeto social que ele está fazendo, porque ele não tem apoio do poder público, ele monta a estrutura de som ali no gramado do Imaribala, em Cotovelo. Sim. Ele monta o som, ele coloca a plaquinha do Pix dele e ele junta 200, 300. Eu fui lá domingo, fiquei até 8 horas da noite lá. Um negócio bacana, a lua nascendo ali atrás do mar. Um negócio bonito. Tem uma visão, né? Perfeita. Então, assim, o turismo de Parnamirim, eu digo que ele está crescendo devagarzinho e é isso mesmo. Primeiro tem que ter uma grande movimentação nos feriadões, né? E em seguida a gente vai ter, eu costumo dizer assim, bem didático, né? Não tem o leite quando o leite derrama, né? Os feriadões, eles são o leite derramando. E aquela semaninha depois do feriadão, aquela semana antes do feriadão, é aquele leite transbordado, ou seja, é aquele médico que não pôde ir para visitar aquele município, aquela cidade, naquele feriadão, mas ele fica meio assim, eu não pude ir na Semana Santa, mas eu vou uma semana depois. Eu não pude ir no feriado de Tiradentes, mas eu vou uma semana depois. E isso a gente percebe claramente na ocupação das pousadas e percebe também nos restaurantes. E é um público importante em termos de quantidade. Agora, coincidência ou não, já se começa um novo feriado. O governo do estado decretou aí ponto facultativo, as prefeituras de Natal, de Parnamirim, também decretaram aí ponto facultativo. E o que se pode aguardar para agora mais um feriadão emendando aí praticamente, né? Que terminou agora domingo. Então, mal começou a semana, um outro feriadão. O que se reserva para o turismo de Parnamirim para esse feriadão? Para o turismo é muito bom, excelente. O feriado de Tiradentes é um feriado consolidado. Quando a gente diz consolidado, é aquele que o comércio realmente fecha. Porque tem alguns feriados, tipo 3 de outubro, que é dos mártires, muita loja abre, muito comércio abre. Mas o de Tiradentes não, é um feriado que não tem aula nas escolas, a rede bancária não funciona, né? A parte educacional, a maioria das escolas já não vai ter aula na própria sexta-feira, as prefeituras, o Estado decretando ponto facultativo. Então isso para o turismo é muito bom, movimenta a economia, movimenta o comércio, né? A expectativa é de um movimento também de moderado para bom, desde a quinta-feira, hoje, né, no caso, até o sábado, domingo. A gente está percebendo que o movimento do domingo, ele é um movimento mais local, é do cidadão de Parnamirim e de Natal. E esse movimento da quinta, da sexta e do sábado, é esse movimento mais do turista que vem de fora, né? Mas, enfim, é uma ocupação boa das pousadas, dos hotéis. Eles estão aprendendo também a conviver com novas realidades. As pessoas... O que aconteceu do pós-pandemia para cá? Os hotéis e as pousadas, elas tinham aquela... Eu vou usar a linguagem bem popular aqui para todo mundo entender. Elas tinham aquela mania de fechar o feriadão. Você ligava para uma pousada e dizia, eu quero ir amanhã, sexta-feira. Aí eles diziam, não, você só pode reservar se for a sexta, o sábado e o domingo. E eles faziam pacotes de 1.000, de 1.500, de 2.000 reais. Os donos de pousada, eles estão percebendo que se eles insistirem nisso, eles vão perder hóspede. Por quê? Porque o hóspede, se ele se planeja em cima da hora, às vezes ele vem com dinheiro contado, a gasolina cara, né? Ele calcula quanto vai gastar no restaurante. Então, os donos de pousada e hotéis, eles também estão tendo que se reinventar e estão tendo que dizer assim, não, tudo bem, se eu não consigo fechar o pacote para uma família quinta, sexta, sábado e domingo, mas eu posso fechar para uma família na quinta e na sexta e para outra família no sábado e no domingo. Para gente que, assim, para quem é normal, parece óbvio, mas o dono da pousada e do hotel, ele insistia muito nessa coisa de só querer fechar. Eu prefiro o quarto fechado do que fazer a reserva só de um desses dias. E eles estão tendo que mudar esse pensamento. Por quê? Porque o hóspede, primeiro, ele marca em cima da hora, ele vem de carro, ele chega pertinho, ele dorme 1 a 2 noites e ele já vai embora. Por quê? Porque o dinheiro também é curto. Né? A gente sabe quanto custa um passeio familiar, coloca aí uma hospedagem de 300 reais, uma alimentação de 200, combustível, quer dizer, um dia de passeio, ele custa ali de 500 a 1.000 reais. Então a família de classe média, ela tem que se programar para aquele passeio. Essa é a principal mudança que a gente percebe do comportamento desse turista, principalmente do nosso litoral. Agora, Daniel, você tem quase 2 anos de mandato como secretário de Turismo? 1 e 2 meses. Então, quase 2 anos. Estamos no 2º ano, mas a nossa nomeação é de janeiro
Janeiro agora 1 ano. Isso. E eu costumo dizer ainda que a gente ficou 2 meses ali para montar o espaço da secretaria. Então, assim... É 1 ano e um pouquinho. Vamos ficar nessa tese. E aí, o que acontece? Você consegue perceber que há um turismo antes de Daniel e após Daniel? Tendo em vista que no seu mandato, você colocou em prática aí o Visita Parnamirim, algumas feiras culturais, Parnamirim participou. As rotas. As rotas. Então, assim, não sendo modesto, claro, mas você consegue perceber que hoje, talvez, essas atrações que tenham, mesmo sendo elas oscilando, né, como você bem falou, existe um turismo antes de Daniel e após Daniel hoje em Parnamirim? Não, eu acho que eu vou ser um pouco modesto nessa parte aí. Assim, o trabalho que o secretário Giovanni fez, que foi o meu antecessor, foi aquele trabalho silencioso, aquele trabalho do alicerce, né? Então a gente tem que valorizar. Ora, eu acabei de dizer aqui, quando a gente assumiu em janeiro, vamos montar a Secretaria de Turismo lá no Centro Cultural Trampolim da Vitória. Eram salas que estavam abandonadas, a gente teve que estruturar tudo aquilo para poder funcionar uma Secretaria de Turismo ali, né? Então são degraus que vão sendo construídos, né? E o secretário Giovanni, ele fez essa parte do alicerce. Quando a gente chegou, já tinha o Conselho Municipal de Turismo atuando, né? Quando a gente chegou, tinha o DEL funcionando plenamente, que é muito importante. O DEL profissionaliza a questão das câmaras técnicas, a gente sabe o que fazer, né? Então, foi feito um alicerce. Pode ser que esse alicerce tenha ficado muitas vezes invisível, até porque a secretaria era junto com o planejamento de finanças, né? Mas a gente já começou a subir as paredes, então tem isso também, né? Eu gosto muito de dividir isso que a gente está colhendo com o Giovanni, até porque o secretário que me suceder, quando eu não estiver mais aqui, ele também vai ter ele vai dizer assim, não, Giovanni fez ali e eu estou falando de Giovanni, mas tivemos outros antecessores também, lá Isomar foi um exemplo, né? A gente teve em alguns momentos. O que a gente fez de diferente? A gente publicizou muita coisa e a gente trouxe, se você perguntar qual é o principal legado até agora, a gente trouxe a autoestima para o empreendedor do turismo. Alguns tinham vergonha, alguns tinham medo, alguns ficavam querendo se esconder e hoje a gente percebe eles colocando a cara. E eu estou falando do empreendedor, do dono do restaurante, sim, do dono da pousada. Assim, a gente trouxe uma energia e eles estão entrando nessa energia, eles estão animados, eles estão fazendo planos, vou fazer reforma, vou investir em equipamento, vou fazer isso, tá ruim, mas vai melhorar. Então, assim, nesse ano, além de tudo que você falou, e tem muita coisa também que a gente está fazendo de alicerce, eu acho que a principal coisa que a gente fez até agora foi isso, foi essa energia positiva. A gente colocou como meta o turismo de Parnamirim se posicionar entre Pipa e São Miguel do Gostoso. É complexo, olha que coisa interessante, falando para o cidadão de Parnamirim. Parnamirim tem 270 mil habitantes, mas no nosso litoral a gente só tem 10 mil. Para as pessoas entenderem, a gente tem uma cidade grande com turismo de cidade pequena. Percebe isso? Sim. Aí quando você pega Tibau do Sul, é uma cidade média, turismo médio. São Miguel do Gostoso, cidade média, turismo médio. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer isso aqui, ó. O turismo de Parnamirim, e é a prioridade do prefeito Taveira, quando ele convidou a gente e disse, vamos montar a equipe, vamos fazer esse trabalho, vamos fazer o turismo crescer para chegar no nível que a cidade precisa. Eu estou acompanhando o trabalho da secretária de Campina Grande, né, secretária Rosália, estou muito próximo com ela, aprendendo muita coisa, a gente está trocando experiência e a gente vê uma cidade de Campina Grande, parecida, sim, com Parnamirim, com um turismo já estabelecido, né? A gente tem grandes desafios, orçamento é um desafio gigante, né? Porque o prefeito, é normal que o prefeito priorize a escola pública, o hospital, a limpeza urbana, é normal que o turismo fique esperando. A gente não tem como chegar para o prefeito e dizer, eu preciso disso aqui e eu quero que passe isso aqui na frente da reforma de uma escola, da reforma de um hospital, né? A gente trabalha com o recurso que a gente tem. Você acha que as estratégias que foram montadas pela secretaria deram certo?
para que esse resultado positivo do turismo de Parnamirim pudesse acontecer? Sim, a gente tem algumas frentes, aí eu sempre preciso de mais um programa, né? A gente precisa de mais um programa para explicar. Mas a gente tem hoje o trabalho visível, que é o trabalho que as pessoas veem, o Centro Cultural, o Museu da Barreira, que a gente está trabalhando para reabrir agora, está fazendo a parte da contratação dos estagiários para reabrir o museu, foi uma ordem do prefeito também, eu quero reabrir o museu, né? Então a gente tem o Centro Cultural Trampolim da Vitória, que é uma parte visível, a gente tem o Museu da Barreira do Inferno, que é a parte visível, a gente tem Pium, Pirangi e Cotovelo nascendo, eclodindo como turismo, essa é uma parte visível. O DEL é uma parte, né, porque o DEL posiciona Parnamirim entre grandes cidades do Brasil. O trabalho do DEL não é um trabalho local, é um trabalho quando a gente recebe aqui prefeitos de Santa Catarina, de outros estados, para conhecer o que a gente está fazendo aqui, esse intercâmbio é muito importante, né? Então a gente tem esse trabalho visível e a gente tem um trabalho invisível, que aí, para você conhecer, você tem que ir lá na secretaria, passar um dia com a gente para ver a quantidade de projetos que a gente está trabalhando. Eu posso compartilhar alguns já com a autorização do prefeito. A gente está trabalhando para fazer o rancho dos pescadores em Cotovelo. Vai ser uma edificação para... A gente é pesca também, desenvolvimento econômico. Então o rancho, quando a gente apresentou a ideia para o prefeito, bota para frente. O rancho dos pescadores vai ser um equipamento que vai trazer um pouco de bem-estar para os pescadores, mas vai trazer também essa parte turística, porque as pessoas vão querer visitar. A Praça das Nações é um projeto, assim que a gente assumiu o prefeito, vamos trabalhar na Praça das Nações. Parnamirim é uma cidade que tem esse apelo global. A gente quer contar um pouco da cultura americana, da cultura japonesa, da cultura italiana. A gente teve aqui edificações italianas, a gente teve presença francesa. Então a gente está trabalhando na Praça das Nações para ser um equipamento. Vai demorar um pouco, eu tenho reunião com os arquitetos da Secretaria de Obra. O que seria isso? É um espaço de contemplação, uma praça mesmo, mas assim, uma praça que ela tem um apelo turístico. Não, aqui no centro. A ideia é que seja aqui ou em Nova Parnamirim, depende também do terreno, mas a ideia é criar um espaço que o turista de todo lugar, ele queira vir visitar a Praça das Nações. E o prefeito comprou a ideia também, vamos lá, vamos fazer, vamos correr atrás. Os espaços instagramáveis do litoral. A gente percebe que a nossa orla, ela falta esses espaços bonitinhos para tirar foto. O pessoal me cobra muito, gostoso tem, pipa tem. Tá, mas Parnamirim não pode fazer plaquinha de madeira. Plaquinha de madeira em Parnamirim, tem muita gente ansiosa, querendo ver as coisas, mas se Parnamirim botar plaquinha de madeira, a gente vai ter crítica, a gente vai ter... Parnamirim tem 270 mil habitantes, Parnamirim não pode errar. Então a gente está trabalhando em estruturas importantes, bonitas, que lá na frente elas vão trazer resultados. O espaço, a gente está criando um Mirante do Caju, também um projeto bacana, que também vai ter um apelo turístico bastante forte. Então assim, tem que ter calma. Por quê? Porque a gente deve estar falando aqui de projetos de 2 anos, né? A meta é que o prefeito ainda consiga inaugurar ou todos, ou grande parte dessas ideias dentro dessa administração. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é isso, é que a gente tem um turismo que já aparece do dia a dia, coisas práticas que a gente filma, que a gente fotografa e que as pessoas sentem na pele, e a gente tem um turismo ainda de planejamento que está cavando para baixo, mas que quando subir, né? E o serviço público, ele é demorado, ele não é... né? Uma casa no setor privado você constrói em 6 meses, no setor público são 2 anos. Agora, a pergunta de milhões, questão de Enem. O desafio, você como secretário, seu maior desafio foi enfrentar uma pandemia, a forma que foi enfrentado, que afetou todos os segmentos, possíveis e impossíveis, ou agora pós-pandemia, onde é necessário uma reestruturação, onde é necessário um novo estímulo para o empreendedorismo, para tudo. Na sua opinião, o que foi mais desafiador? O que está sendo mais desafiador? Foi o antes ou após pandemia? Pergunta difícil, eu respondo que os dois, né? Porque eu assumi na pandemia. Eu fui nomeado dia 5 de janeiro de 2021, plena pandemia. E a gente, todo gás, querendo fazer as coisas, mas tinha coisa que a gente não podia fazer porque a gente não podia ir para a rua, né? E isso, assim, muita gente
meio traumatizada, muita gente assustada, né? Mas repare que em junho do ano passado, pandemia, a gente já fez Semana dos Namorados. Em julho a gente já fez Festival Gastronômico. Em agosto a gente fez Mês dos Pais. Em setembro a gente começou a participar das feiras, FEMPTUR. Em novembro a gente teve Festa do Boi. Então, a gente teve ali janeiro e fevereiro montando a secretaria, março e abril para dar uma planejada, e junho, Heloísa, a gente já estava na rua. Então a gente também, com restrição, com máscara, com protocolo, com tudo, mas assim, a Secretaria de Turismo ela não ficou trancada, presa não, ela passou ali janeiro e fevereiro para se organizar. A gente saiu de uma salinha bem pequenininha aqui no centro administrativo, que só cabia 2 pessoas, e a gente foi para 3 boxes lá no Centro Cultural, né? Isso demorou janeiro e fevereiro para a gente fazer isso, né? A gente foi organizar toda a parte de documentação da secretaria, porque era tudo junto com o CEPLAF. Quando a gente mandava os ofícios, não, aqui não tem turismo ainda não. Deixar até um registro aqui, Tâmara, nossa coordenadora, foi fazer toda a parte de orçamento, porque a gente não podia comprar um copo descartável. Por quê? Porque a gente não tinha orçamento. Por quê? Porque a secretaria não existia no ano anterior. Então a gente trabalhou um ano inteiro com desafios assim, gigantes. E aí agora a gente está começando carro, a gente trabalhou um ano inteiro sem carro. Aí o prefeito, vamos organizar para liberar o carro. Faltava o quê? Documentação, porque o prefeito já tinha dito, pode contratar, né? Mas precisava existir a secretaria no papel, Tribunal de Contas, essa parte todinha chata, burocrática, vamos dizer assim, para poder a gente começar a realizar os contratos, né? A gente recebeu o primeiro carro agora, em fevereiro, né? E está começando a dar um pouquinho de mobilidade para a gente, mas assim, acredito que essas 2 frentes a gente está conseguindo fazer bem. E olha, Heloísa, que toda a entrevista aqui foi só de turismo, a gente ainda é desenvolvimento econômico e pesca. E aí você fica me devendo uma entrevista para a gente falar de desenvolvimento econômico e uma entrevista para a gente falar de pesca, que são as outras áreas de atuação da gente também. Daniel, para a gente finalizar então a nossa entrevista, o que os munícipes parnamirinenses ainda podem esperar da Secretaria de Turismo agora? Tipo, eu sei que terão outras oportunidades que tu vai vir aqui, e talvez essa mesma pergunta vai surgir. Mas quais são as expectativas ainda para 2022 para o turismo do município? Vamos lá, a gente está montando um projeto bacana, que vai ser o Parnamirim Tour. Esse projeto, a ideia é que a gente consiga contar também um pouquinho do nosso turismo para os bairros. Então a ideia é levar o Parnamirim Tour para o litoral, levar para Coabinal, levar para o Parque Industrial. A gente está montando essa estrutura. Vai ser uma estrutura permanente, no formato de stand, né? Para que as pessoas possam conhecer também um pouquinho. Porque a gente fala de Pium, muita gente pensa que Pium é só a feirinha. Mas Pium tem um Vale Encantado, Pium tem o corredor gastronômico, Pium tem praia, Pium tem o Porão das Artes, Pium tem a parte dos artesãos, Pium tem muita coisa, né? Então, a gente quer mostrar para a própria comunidade, olha, 270 mil habitantes aqui em Parnamirim, 800, 900 mil em Natal, São Gonçalo do Amarante. A gente tem, Heloísa, quase 2 milhões de pessoas aqui no raio da Grande Natal. Se essas pessoas vierem consumir no nosso município, a gente tem um ganho. Olha que coisa interessante, se o cidadão de Natal, num final de semana, ele disser, não, hoje eu não vou passar o feriadão em João Pessoa, não, eu vou passar o feriadão em Cotovelo. Ele vai deixar de movimentar a economia da Paraíba para movimentar a economia que está aqui do lado dele. E que o restaurante que se deu bem nessa engenharia vai ser consumidor do produto dele. Sim. Então a gente tem que ter, a gente faz quase um trabalho didático, é uma coisa de ensinar mesmo. Olha, não compre fora não compre na internet não. Sim. Vamos fazer nossa economia girar aqui dentro. Município. Por quê? Porque todo mundo ganha, né? Se Heloísa recebe o salário da TV, gasta esse salário aqui no município, num supermercado, o dono do supermercado já gasta esse dinheiro na loja, a loja, enfim, essa economia, esse giro local da economia, ele é muito importante, entendeu? E acredito que esse é o principal ponto positivo, assim, que a gente tem. Então eu falei, para responder a sua pergunta, o que a gente tem que esperar para as próximas semanas, para os próximos meses? A gente tem datas importantes do comércio varejista. Essa parte eu falo com propriedade que eu venho da CDL, foram 3 anos de CDL aprendendo. Natal é a data top do comércio varejista, depois vem Dia das Mães,
Dia dos Namorados já é uma data super importante, Dia dos Pais, né? Então a gente além dos feriadões, além da parte histórica, além da parte gastronômica, a gente ainda tem esse comércio que gira. Quando você vai lá no litoral e compra uma camiseta, quando você compra um boné, quando você compra uma pulseira, você está fazendo a economia girar, né? Então acredito que esse restante de 2022 ele ainda vai ser promissor nessa parte de economia, nessa parte de movimentação. As pousadas, falar de novo das pousadas dos hotéis, eles sofreram muito. Você segurar um hotel de uma pousada de 20, 30 quartos, com 2, 3 ocupados ali, foi ralado. Difícil. Então eles estão naquela fase de se reorganizar, de fazer reforma, né? Mas, assim, acredito que para o próximo verão a gente já vai bombar e a teoria é a teoria do leite mesmo. O que é o leite nosso? É o verão, é a autoestação. E o que é o transbordo? É o que a gente consegue captar depois que passa aquele volume gigante de gente, né? E o turismo, aí a gente vai trabalhar para fortalecer essa parte também. Daniel, nosso tempo já está esgotado. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e deixo aqui as suas considerações finais para o nosso público. É isso aí, agradecer toda a vida o convite, pode chamar que a gente vai estar aqui. A gente costuma dizer que Parnamirim tem sol, mar e muita história para contar. Então a gente tem vocação dada por Deus, maior cajueiro do mundo, os parrachos de Pirangi, a praia de Pirangi com mar calmo, morno, raso, cotovelo também. A gente tem belezas naturais fantásticas. A história também foi muito generosa com Parnamirim. Grandes cidades queriam poder contar a história da Segunda Guerra Mundial, como a gente consegue contar, da presença da principal base de lançamento de foguetes do Brasil, a gente teve aqui no nosso território. Então veja que a gente tem algumas potencialidades muito importantes e se a gente organiza tudo isso, isso cresce com um efeito positivo gigante. E é esse trabalho. Tem que fazer essa parte didática. O turismo como poder público, a gente terminou nem falando aqui, mas o turismo como poder público, ele também entra na parte de capacitação, ele também entra na parte de infraestrutura e na parte de promoção. Quando você falou do Visite, do site, das redes sociais, a movimentação que a gente está fazendo é a parte de promoção. É você promover o seu destino nas outras cidades. Há 15 dias, eu passei 3 dias na Paraíba divulgando, pega o carro, vamos embora, vamos rodar a Paraíba, vamos fazer parceria com os municípios, o prefeito disse, vai lá. E a gente ficou rodando, fez parceria com Cabedelo. Cabedelo na Paraíba, vou fazer a propaganda deles, porque eles estão fazendo a nossa lá. Eles passam rigorosamente pelo que a gente passa aqui. O cantor Wesley Safadão, quando faz um show lá, boa noite, João Pessoa. Aí o secretário fica bravo, não é para falar João Pessoa, é para falar Cabedelo. Sim. É igual aqui, não é para falar boa noite Natal, é para falar boa noite Parnamirim. Então, olhe o trabalho que a gente tem ainda de... Ainda há pessoas que dizem que o cajueiro fica em Natal. Que o cajueiro fica em Natal e tem, né? Então é desafiador, mas a gente tem belezas naturais, a gente tem muita história para contar. E a gente tem um prefeito que disse assim, não, vamos colocar agora o turismo como prioridade também aqui nesse pacote de políticas públicas. Daniel, obrigado mais uma vez. E você que esteve comigo até agora, o meu muito obrigado. Nos encontraremos amanhã. Lembrando de você acessar o nosso portal, potiguarnoticias.com.br e ficar atualizado em tempo real do que está sendo destaque aqui no nosso estado e no nosso município. Então, quero contar com a sua audiência amanhã. Até lá. Olá, como vamos? Estamos chegando, um grande dia. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu tremerei. Estás comigo. Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei. Estás comigo, com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda.
Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos séculos infinitos, pelos tempos infinitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo. Este salmo é tão evocado em tantas situações. O salmo, tradicionalmente, como o Salmo 90, o Salmo 22. A pessoa orante busca refúgio na casa do Senhor. Sua oração manifesta a confiança da ovelha no seu pastor, a segurança do hóspede em seu hospedeiro, tal como a ovelha é guiada e protegida pelo pastor. O fiel deve buscar em Deus as forças para continuar a viver. Que hoje, então, como os nossos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, que confiaram plenamente no Senhor, eles tinham a certeza e por isso podiam dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo diante das situações mais difíceis, mais complexas, que o Senhor hoje seja para nós esse pastor que nos dá o cajado, que nos dá o bastão, para que nós mesmos nos defendamos das dores, dos lamentos, dos sofrimentos. Que a força desse Deus ajude cada um de nós a viver bem junto com as outras pessoas o dia de hoje. Por hoje é só, grande abraço e até amanhã, se o bom Deus nos permitir.